Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite a você que me escuta, vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Muito feliz em tê-los aqui mais uma vez. Que o nosso Deus fortaleça a vida de cada um, venha prosperar e abençoar todos aqueles que estarão entrando e aprendendo. Aprenderemos juntos. Hoje é o terceiro episódio, vamos dizer assim, da nossa série A Essência do Evangelho. Na segunda-feira, nós estivemos aqui com o pastor Bruno Fernandes. Ontem estivemos com o Ronald Gustavo e hoje estamos recebendo Maurício Zagari. Ele já se encontra e eu já estarei adicionando ele. Vai chegando, compartilhe essa live para que o maior número de pessoas também possa ter acesso a esse momento. Boa noite, Tudo Paulo. bem, Maurício? Escuta tudo bem? Bom, querido? Escuto muito bem. Tá ótimo. Como é que você Seja tá? muito bem-vindo. Tudo bem. Bom tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Nós somos a primeira comunidade evangélica em Joaquim de Oliveira. A nossa igreja fica localizada em Itaboraí. O senhor conhece Itaboraí? Conheço, mas se você me chamar de senhor, eu não respondo, não. Você conhece bem. Depois de Niterói, São Gonçalo, aí chega Sim. Itaboraí. Já fui, passo ali muito quando eu vou para Cabo Frio, região dos lagos, né? Então não Com conheço, certeza. não conheço muito bem, mas sei onde fica, conheço, passo muito por ali já. Bom tê-lo aqui. Para aqueles que estão chegando, não me conhecem, meu nome é Paulo Pimentel, sou pastor da primeira comunidade evangélica em Joaquim de Oliveira, na cidade de Itaboraí. Sou marido da Lorena e sou pai da Laura. E o Maurício também é pai de uma Laura, né, Maurício? Fale um pouquinho sobre você, por favor, sobre a tua formação, um pouquinho da tua vida para a gente conhecer. Tá, bom, eu sou formado em jornalismo e em teologia. Então, eu sou jornalista e teólogo, mas eu deixei de trabalhar com jornalismo como primeira profissão já tem uns 13 anos por aí. E venho me dedicando desde então ao universo literário. Eu trabalho como editor de livros, sou autor de livros também, tenho aí uns 11 livros publicados. E a gente vem caminhando naquilo que Deus nos capacita para que a gente possa contribuir com a jornada dos nossos irmãos, né? Glorificar Deus e unir a igreja. Esse é o nosso propósito. Amém. Muito bom ter você aqui, todos vocês que estão chegando, Natan, o Cecílio, Bernardo, sejam muito bem-vindos. Vocês podem aqui nessa setinha, uma flechinha que tem aqui embaixo, enviar para os seus amigos, colegas. Você pode copiar o link também, enviar para o WhatsApp, Facebook, para que o maior número de pessoas possa viver essa experiência. Eu estarei agora desativando os comentários para que a qualidade, tanto de vídeo quanto de áudio, seja melhor. Tá? No finalzinho eu estarei retornando com os comentários, mas sem os comentários você consegue também ter um foco maior no bate-papo e no nosso convidado. Maurício, vamos iniciar orando, estarei fazendo uma oração, logo após a gente entra, de fato, na nossa conversa. Pai, nós te agradecemos por mais um dia em tua presença. Nessa noite nós estamos aqui, Pai, em teu nome, porque desejamos, Pai, te conhecer. Com o coração contrito, o Senhor jamais despreza. Então, abra, Senhor, não apenas nossa mente, mas também o nosso coração, para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje, Maurício, é o terceiro episódio da nossa série, A Essência do Evangelho. Falamos sobre a pessoa de Cristo, quem é Jesus. Ontem, falamos sobre o que Jesus fez. Então, o pastor Ronald Gustavo falou sobre a crucificação dele, como foi a ressurreição, a ascensão,
e suas implicações, mas hoje a gente vai aproveitar e ganhar esse tempo para falar do porquê. Por que Jesus fez o que fez? Por que ele foi crucificado? Por que ele viveu uma vida de obediência? Por que ele ressuscitou? Ah, o pessoal fala, foi para nos salvar. Precisávamos ser salvos, Maurício? Sem dúvida. A gente não teria nenhuma condição de chegar ao Pai se não fosse por meio de Jesus, né? A partir do momento que a humanidade se torna desobediente e a gente caiu da graça de Deus, a gente nasce com esse vírus de nascença, né, que se chama pecado. E esse pecado, ele representa algo que não pode permanecer na presença de Deus. Na presença de Deus só pode haver santidade. E como nós somos absolutamente incapazes de ser plenamente santos, então nós precisamos ser santificados por intermédio de Cristo. Então dizer que Jesus veio para nos salvar é uma forma simples, uma forma muito objetiva de você resumir todo um pacote de benefícios, digamos assim, que o sacrifício de Cristo proporcionou. Então, sim, nós precisávamos de um Salvador, nós não temos nenhuma condição de chegar ao Pai sem a intermediação de Cristo, sem o sangue de Cristo. E a partir do momento em que a humanidade pecou, em que o vírus do pecado entrou lá em Adão e Eva e vem passando de geração em geração, a gente precisava de alguém que nos desse a vacina para que a gente ficasse livre, né, dessa realidade e assim pudesse estar na presença daquele que é santo e puro. Então, a salvação de Cristo veio no tom que você escravizado no pecado e sem nenhuma condição de se achegar a Deus. Perdão, querido. Deixa eu te interromper. Você pode repetir o que você falou, que eu perdi a tua fala, por favor. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô. É que só ficou travado um tempinho ali. Eu tô te ouvindo, eu tô te vendo um pouquinho travado. Rapidinho um momento. Deixa eu ativar os comentários aqui. Pessoal, vocês estão me escutando bem? Escutam o Maurício bem também? Me passem um feedback, por favor. Eu ativei aqui os comentários para você escrever. Tá me ouvindo bem, Maurício? Eu agora tô. Se você puder repetir, só porque travou no meio da tua pergunta, tá? Ah, beleza. É o seguinte, pelo tom que você falou, você deixou claro que nós não tínhamos nenhuma condição de estar perto de Deus, de se aproximar de Deus. E isso é pelo que aconteceu lá no Éden, lá em Adão. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Por causa de Adão, toda a humanidade está sob esse jugo desse vírus chamado pecado? É isso aí. Uma vez que... Porque Deus nos criou... Deus criou a humanidade em total comunhão com Ele. Deus criou a humanidade para estar com Ele. O propósito maior da criação da humanidade era a convivência, era a intimidade. E através desse relacionamento pessoal, haveria a glorificação de Deus, haveria o amor, haveria toda a manifestação da essência de Deus e daquilo que Ele nos fez para ser. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, né? E essa pedra se chamava humanidade. E a humanidade ela foi criada com a possibilidade da desobediência. E assim aconteceu. Então, uma vez que os primeiros humanos transgrediram a vontade divina, automaticamente eles se desqualificaram como seres santos, puros, justos, e por isso não poderia haver aquela comunhão que Deus nos criou para ter com Ele. Então, para que pudesse haver, então, a restauração dessa comunhão inicial, foi preciso vir o Cordeiro, foi preciso vir Jesus. Então, na verdade, eu sempre procuro abordar isso fugindo um pouco das frases feitas, daquilo que a gente está acostumado a ouvir de forma imediata, para que a gente possa conseguir compreender de uma forma um pouco mais aprofundada o que significou exatamente isso. Então, na verdade, a queda da humanidade é o rompimento de um vínculo, é o rompimento de uma aliança. Havia um pacto de amor, um pacto de santidade, um pacto
de compartilhamento de vida, né? Porque Adão caminhava ali com Deus, via Deus face a face, conversava, dialogava, não havia esse distanciamento que há hoje, né? Deus não era invisível aos olhos de Adão, mas uma Uhum. vez que ele subverte essa comunhão, ele subverte essa intimidade com Deus, então isso é perdido. E aí foi necessário colocar em ação todo um plano, né, aquilo que a gente chama de um plano de salvação, para que a humanidade pudesse restabelecer esse vínculo e voltar a ter comunhão com Deus. Então foi Jesus, ele é uma grande iniciativa de Deus para nos dar a salvação e nos resgatar. Você citou aí o ponto de que o nosso Deus ele é totalmente santo e justo, e tanto o pecado quanto o pecador não tem condições de por si só se aproximar ao eterno, ao Criador. Fale um pouquinho para mim mais sobre essa questão da reconciliação. Você falou que lá no Éden, a humanidade em Adão, ela vivia um relacionamento íntimo, íntimo com Deus. Fale um pouquinho mais sobre isso e como o pecado trouxe essa ruptura. E quais foram as consequências do pecado? Tá. Deus, um objetivo fundamental da criação da humanidade foi justamente intimidade, né? O que significa intimidade? É importante a gente prestar atenção nos termos para que a gente saiba exatamente o que a gente está falando. Né? Intimidade é você ter proximidade, é você ter acesso a uma parte de Deus, digamos assim, no caso específico, que de outro modo não seria acessível. Né? Isso é uma pessoa íntima, é aquela que tem acesso a outra de um modo que outras pessoas não conseguem ter. E isso foi perdido, essa intimidade foi perdida. Uma manifestação clara disso é aquele momento em que, uma vez que o pecado entrou na humanidade, o primeiro homem e a primeira mulher se viram nus. Né? Quando você tem intimidade com alguém, pai com os filhos, ou uma fica nu na frente dessa pessoa sem nenhum problema, porque há intimidade. Então a nudez ela está diretamente relacionada à possibilidade dessa exposição. Quando Adão e Eva se percebem despidos e se sentem vergonha, isso é uma manifestação clara de que a intimidade foi afetada. Né? Porque o sexo tem a ver com rompimento de intimidade. Ou seja, não havia mais aquela intimidade necessária para que haja a nudez, para que haja uma tranquilidade, uma naturalidade ao se ver um outro nu. Então, por isso eles precisam se vestir. Né? Então, o que Deus busca restabelecer em Cristo, o que o Pai busca restabelecer em Cristo, o que a Trindade busca restabelecer em Cristo, é justamente essa intimidade. Tanto é assim, Paulo, que a gente pode perceber como se dava a relação entre Deus e o seu povo antes de Jesus vir e após Jesus vir. Né? Antes de Jesus vir, era necessário ter intermediários, era necessário ter sacerdote, era necessário ter sacrifício, e Deus era tratado como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Né? Era um tratamento muito distanciado. E a partir da nova aliança, quando Jesus vem, isso tudo deixa de ser necessário o sacerdote, nós nos tornamos sacerdotes, porque nós temos acesso direto ao Pai, o sacrifício já foi consumado, já foi ofertado de uma vez por todas, e a forma de tratamento é diferente. Né? A gente deixa de tratá-lo como o Senhor dos Exércitos, aquele ser inacessível, e Jesus nos ensina que ele passa a ser Pai Nosso. Né? Quando Jesus fala Pai Nosso, isso foi uma revolução para aquele povo da época. Seria inviável e impossível para aquelas pessoas terem chamado Deus de Pai antes disso. Né? Ele era realmente um ser bem distante. Mas o vínculo paterno, ele é estabelecido em Jesus. Né? É muito curioso. A gente tem uma discussão que já ouvi muita gente falar sobre isso. É aquela coisa, eu posso chamar Deus de você ou não? Né? Aí se você dá a sua opinião sobre isso, vai ter gente que vai te xingar de um lado, vai te xingar de outro. A gente vai achar um absurdo você chamar Deus de você, porque isso, porque aquilo. Bom, se a gente deixar de lado a nossa cultura pessoal, né, porque aí vem sempre aqueles argumentos, né, mas
eu trato meu, você não trata um juiz de você, só que a gente tem que entender uma coisa. Quando você vai nos originais da palavra, no grego em que o Novo Testamento foi escrito, o termo com que Jesus se dirige ao Pai, ou que é o mesmo termo que ele se dirige aos seus discípulos. É uma palavra grega que é su, que significa um tratamento íntimo e pessoal, próximo, né? Quando foi feita a tradução para o português, no século XVIII da Bíblia, João Ferreira de Almeida, que foi quem fez a tradução, que era um português, é importante dizer isso, português, uma pessoa nascida, criada em Portugal, ele usa o tu, a tradução tu. Só que nós temos que entender que o jeito como a gente fala no Brasil é diferente do jeito que o português fala em Portugal. Em Portugal, quando você quer tratar alguém com intimidade, você chama tu. Tu queres, Paulo? Se eu quisesse ser formal com você, eu usaria o vós. Vós sabeis, Paulo. Né? Então, quando João Ferreira de Almeida usa o tu como forma de tratamento a Deus, ó Deus, tu sabes, né? Ele estava transpondo a intimidade do grego para o português. E se a gente traz isso para os nossos dias, o tu que João Ferreira de Almeida usava naquela época é como a gente usa o você hoje em dia. Né? Você falou, quando a gente abriu aqui a live, você me chamou de senhor. Eu falei, não me chama de senhor. Fiz uma brincadeira com você, por quê? Não é necessário formalidade. Então você pode me chamar de você. O você de hoje é o tu. Só que a gente acha, talvez por um desconhecimento, acho que não é por maldade, que tratar Deus por tu é muita reverência. E não é. É um tratamento próximo. Então, assim, até nisso, a questão da intimidade com Deus, ela se manifesta na linguagem. Né? Então, eu não posso dizer que, biblicamente, é errado você chamar Deus de você, porque o tratamento no grego e na tradução para o português sempre foi informal. Né? Por que informal? Porque quando Jesus nos apresenta Deus como Pai, o nosso Pai, ele é informal. Eu entendo que em certas regiões do Brasil, no Nordeste principalmente, existe um hábito cultural de tratar o pai de o senhor. Papai, o senhor sabe, não tem nenhum problema. O que a gente não pode fazer é tornar um dogma, tornar teologia ou doutrina uma cultura regional nossa. Então, isso é muito importante. A nova aliança, ela restabelece uma intimidade com Deus que havia sido perdida no Éden. Em tudo, inclusive na forma de se tratar. Ô Maurício, você falou perdão, aí você foi cascateando. Perdão, reconciliação, comunhão, intimidade. Eu acho que isso ficou claro para todos que nos escutam. E eu quero aproveitar que você é um escritor, tem livros escritos acerca de perdão, e agora pensar nos nossos relacionamentos, sejam familiares, sejam na igreja. Como que aquele que foi perdoado deve entender o perdão? Às vezes eu percebo que as pessoas usam o perdão de uma maneira, assim, entre aspas, egoísta, pensando apenas em si mesmo. Não, eu vou perdoar porque eu vou ficar bem. E apenas é assim que deve se entender o perdão ou não? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o perdão? Eu posso falar um pocão, porque esse é um assunto extenso, mas eu vou tentar sintetizar. Eu já escrevi 3 livros sobre esse assunto. Né? O que acontece, Paulo? Eu circulo o Brasil inteiro, eu prego pelo país todo, eu converso com muita gente, eu vou a muitas igrejas de todas as denominações. E uma coisa que a gente observa nessas nossas andanças por aí é que nós evangélicos não compreendemos o perdão bíblico. O nosso conceito, isso é triste da gente falar, eu preferiria não dizer isso, mas isso é a realidade. Né? Nosso conceito de perdão ele é um conceito muito secular, é muito mundano, para usar o termo, né? Mais do nosso ambiente. A gente não aprende sobre o perdão na palavra. A gente não estuda sobre o perdão na palavra. E por causa disso, a gente absorve um conceito de perdão que é extra-bíblico, é lá de fora. Só que o perdão bíblico ele é muito diferente das desculpas não bíblicas. Né?
O perdão bíblico ele é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. E ele traz uma série de características que as pessoas não entendem. Então, por exemplo, vamos partir do começo. Para a gente entender o perdão, a gente tem que definir o que é perdão. Tem que entender o que é perdão. E para isso a gente tem que ir na palavra. Né? Perdão na Bíblia, a gente vê isso na parábola do credor incompassivo, literalmente o cancelamento de uma dívida. Eu te ofendi, eu te magoei, eu te traí, eu te roubei, enfim, posso ter feito qualquer tipo de ofensa contra você, e isso me torna o teu devedor. Eu tenho um débito moral, um débito espiritual com você, que muitas vezes eu não tenho como pagar. E quando eu peco contra você, eu não peco só contra você, eu peco contra Deus. As palavras de José são muito claras quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, e ele fala que não poderia fazer isso, ele não poderia pecar contra Deus. Né? Então não era só um pecado contra Potifar ou um pecado com a mulher de Potifar, era um pecado também e primariamente contra Deus. Então quando eu te ofendo, quando eu faço algo contra você, eu me torno seu devedor e me torno devedor com Deus. Né? E eu não tenho como pagar essa dívida. Qual é a forma dessa dívida ser paga? É essa dívida sendo cancelada. E a forma bíblica para isso acontecer é através do perdão. Como na prática se faz isso? E aí entram muitos enganos, equívocos e desconhecimentos dos evangélicos sobre perdão. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, várias coisas, como por exemplo, eu não sinto vontade de perdoar, no dia que eu sentir paz no meu coração, eu perdoo. Quando é justamente o contrário. Né? Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão tem a ver com uma decisão consciente e racional. Eu costumo dar um exemplo, uma metáfora, um paralelo para as pessoas entenderem. Né? Vamos dizer que você queimou a sua mão. Você está mexendo numa panela, de repente você passou a sua mão no fogo, queimou a sua mão, fez uma bolha, ficou ardido. O que acontece? O que você faz imediatamente? Você fala assim, bom, eu vou esperar parar de sentir a dor para poder passar o creme aqui e a pomada. É isso que você faz? Não. Primeiro você aplica a pomada e aí ela vai parar de doer. Com o tempo vai passando, você vai aplicando, etc. Então, o perdão, ele é a pomada que a gente deve aplicar para a dor parar de haver, para eu parar de sentir o ressentimento. Porque quando você me magoa e eu não te perdoo, a dor da mágoa eu vou sentir amanhã. E vou sentir depois de amanhã. E aquilo vai ficar voltando ao meu coração, à minha lembrança, e eu vou viver magoado com você. Isso é o que a gente chama exatamente de ressentimento. Que é o que significa isso? Exatamente o que a palavra diz. Ressentimento. Ou seja, ressentir. É sentir de novo. Né? Então, se eu não te perdoo, eu vou ficar sentindo de novo a dor da mágoa, da ofensa, da traição, do que for, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Se eu não aplico a pomada que é o perdão, eu vou continuar sentindo a dor para sempre. Então, eu não tenho que sentir vontade de perdoar ou estar em paz. Não, é o contrário. Eu tenho que tomar uma atitude voluntária, consciente, proativa de perdoar. E aí você me fala, mas como é isso? Né? Como que eu perdoo? Se eu não tenho vontade? Primeiro, é você orando a Deus e pedindo que Deus cancele toda a dívida que essa pessoa tem com você. Então, o Paulo me roubou. Paulo é meu sócio no negócio, foi lá e me roubou. Você vai ter que arcar com as consequências humanas disso, você vai ter que responder diante da lei dos homens, porque o perdão não apaga as consequências, isso é importante dizer. Né? Importante. Então você vai ter que arcar com as consequências, mas eu vou virar para Deus e falar, primeira coisa, Deus, cancela toda a dívida que o Paulo tinha comigo e contigo por causa desse pecado. E que no dia do juízo isso não lhe seja cobrado. Né? E segunda coisa, eu tenho que tocar a vida, continuar a vida e querendo para você aquilo que eu desejaria para uma pessoa que eu amo.
entende? Uhum. Isso significa amar os inimigos. Isso significa perdoar. Porque é muito fácil você desejar o bem a quem te faz bem. Mas não é isso que o Evangelho nos diz. É muito pelo contrário. O Evangelho nos diz que nós devemos fazer o bem a quem nos faz mal. Que nós devemos orar por quem nos maltrata e persegue. Que nós devemos abençoar aqueles que nos maldizem. Esse é o Evangelho. Não é aquele Uhum. da televisão, não. Que diz que evangelho é só brigar contra o aborto e o casamento gay. Não. Evangelho, isso é um reducionismo muito grande. O evangelho é muito mais do que isso e é aquilo que a gente não vive. Né? Evangelho é você nadar na contracorrente, é você perdoar quem te fez mal, é você não devolver mal com mal, como Jesus fala no Sermão do Monte, que Paulo repete em Romanos 12. Sim. Isso é ser cristão. Né? Então, quando eu peço a Deus que não pese sobre você, que não haja mais culpa diante dele da tua ofensa contra mim, e quando eu começo a orar pedindo o teu bem, desejando o teu bem, e não é aquela oração, Deus pesa a mão sobre a vida do Paulo, coloca ele no leito, aquela pessoa chama de oração, não é isso Sim. não. Senhor Deus, que a vida do Paulo seja abençoada, que ele seja, sei lá, se não for salvo, que ele seja salvo, que ele seja uma bênção, que ele seja curado das suas enfermidades, que ele seja feliz. Isso é você perdoar. E aí pergunto, você precisa voltar a conviver com a pessoa? Não, você não precisa voltar a conviver com a pessoa. Porque até mesmo, muitas vezes, é uma medida profilática. Né? Se você abusa sexualmente da minha filha, você vai cumprir a sua pena na justiça, você vai ser preso, eu vou te perdoar, mas para evitar novas situações, você não vai voltar a ficar sozinho com a minha filha. Você entende? Então, muitas vezes é necessário um afastamento. Isso não significa falta de perdão. Tá? Então, assim, essencialmente, haveria muitas coisas para se falar sobre perdão, mas eu acho que isso aqui que eu falei, né, já é uma boa síntese do que significa perdoar, de como a gente deve perdoar e o processo que se dá para que o perdão aconteça na prática. Perfeita a tua fala, Maurício. É enriquecedora. Você falou sobre ressentimento. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu, como pastor e também como crente, como ser humano, o que a gente percebe nas andanças da vida, muitas pessoas ressentidas, magoadas, guardando rancores. Fale um pouquinho, que palavra você daria para essa pessoa que ainda guarda uma mágoa do passado? O que você diria para essa pessoa? Que ela busque a Cristo, porque o que você falou é o fato, e casa perfeitamente com aquilo que eu falei antes, né? Pelas minhas andanças pelo Brasil afora, o que eu mais tenho visto nas igrejas é isso. Você vê gente que não fala com irmão, que não fala com irmão, irmão que não gosta do irmão, irmão que briga com o irmão, filho que não fala com o pai, pai que detesta a sogra, e aí por diante. Né? Isso tudo é ressentimento, isso tudo é rancor, isso é ira, isso é falta de perdão. Isso não é viver o Evangelho. Né? Nós somos humanos, a gente precisa encarar a nossa realidade humana com transparência, com maturidade, de reconhecer que sim, a gente fica irado, sim, a gente fica magoado. A pergunta não é esses sentimentos humanos virem à tona, eles virão. A pergunta é o que a gente faz com eles. Né? Por isso que a Bíblia fala irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a ira vai vir, mas o que a gente faz com ela? A gente alimenta, vai para as redes sociais, começa a detonar todo mundo que discorda da gente e fica dia após dia sendo aquela pessoa extremamente agressiva e ofensiva e estúpida e grosseira e mundana nas redes sociais, ou a gente vai abafar essa nossa ira e vai agir como Deus nos chamou para agir de fato. Aí você pergunta, como é isso? Gálatas 5, 22 e 23, fruto do Espírito. Uhum. Né? As 9 virtudes do fruto, que incluem mansidão, paciência, domínio próprio, bondade, benignidade. Quando você olha essa descrição, Paulo, você pega aí, às vezes você pega pessoas, pastores famosos aí que estão aí na mídia, influenciando muitas pessoas, e você procura essas virtudes do Espírito, você não vê nenhuma. Você não vê mansidão, você não vê paciência, você não vê amor, você não vê alegria,
São pessoas rabugentas, pessoas iracundas, pessoas que gritam, que brigam, são rixosas, que mostram ódio naquilo que falam. Precisam de Cristo. Entendeu? Pessoas assim precisam de Cristo. Não nasceram de novo. Visivelmente não nasceram de novo. Muitos estão em púlpitos. Né? E eu, quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo se ela tem 40 mil pessoas, membros congregando na igreja, se ele tem 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Porque isso aí você pode ter um ateu, você pode ter um islâmico, você pode ter qualquer pessoa. Tem aí youtubers, influenciadores digitais completamente depravados, devassos, que têm 40 milhões, 50 milhões de seguidores nas redes sociais. Então, isso não quer dizer nada. Não quer dizer que essa pessoa, que esse suposto crente, seja um salvo, seja... Muitas vezes não. E eu acho que a igreja do Senhor Jesus colhe muitos frutos amargos dessas pessoas ressentidas que estão na mídia, que são tomadas como exemplo, e aí as pessoas que os veem como exemplo falam, se ele é assim, eu também posso ser. E a consequência é essa legião de cristãos que se manifestam publicamente de um jeito absolutamente incompreensível, sem mansidão, sem domínio próprio, sem palavras temperadas, sem amor, sem graça na fala. São pessoas que falam, metem um malho no político A, no partido B, na ideologia X, no fulano de tal, estão sempre metendo malho. Parece que cristianismo é meter o malho nas pessoas, e não é. Você ouve essas pessoas dia após dia e você não é edificado. Você só é conduzido para um lugar de agonia. Qual é a consequência? Qual é a causa disso tudo? É esse ressentimento. Então, se essas pessoas não conseguirem ter uma experiência de fato com o Cristo, que nos transforma, que nos dá paz, que nos faz ser bem-aventurados pacificadores, né? E eu já ouvi um monte de discursos equivocados sobre isso, que pacificar não é trazer a paz, isso aí é apaziguar, besteira, são sinônimos, né? São pessoas que tentam justificar o seu jeito de ser, que ainda não fecha com o jeito cristão de ser, através de justificativas que não se justificam. O fato é só um: necessário nos é nascer de novo. E a partir do momento que a gente nasce de novo, nós temos que mudar nosso caráter e temos que mudar o nosso temperamento, sim. E isso vai se refletir em muitas coisas. E é muito fácil você identificar essas pessoas ressentidas. Você falou bastante sobre fruto do Espírito e agora citou no final a necessidade de nascer de novo. E um dos motivos pelo qual Cristo nos reconciliou, na verdade, não foi melhorar uma parte nossa ou então potencializar um aspecto da nossa vida, mas nos fazer nascer de novo. É necessário, é uma vida completamente nova. E quando você pontuou sobre a questão da agressividade, nas redes sociais isso está demais, né, Maurício? A gente percebe que você citou os grandes líderes, mas você vê também cristãos agindo de formas que produzem um péssimo testemunho e depois se perguntam por que o pai não serve a Deus, por que a mãe não quer ouvir falar de Cristo, por que um amigo do trabalho não se interessa, nunca aceitou o convite para ir à igreja. Na verdade, você, quando pega a rede social da pessoa, é só agressividade, é só mau caratismo, é só... Reduzem, como você citou, o evangelho a um grupo político, a um espectro ideológico. Eu te acompanho no Facebook e eu vejo que você sofre muito com isso. Parece que a gente tem que... Eu estou nessa live tratando sobre a essência do evangelho e parece que as pessoas não têm noção do que é o evangelho, o porquê Cristo fez o que fez. Parece que o evangelho se transformou em sinônimo de um mecanismo para alcançar o poder e não para amar as pessoas, ser generoso. O que você enxerga aí? Me fale um pouquinho sobre, tocando um pouquinho na tua área pessoal, qual a angústia que você tem no momento em que você escreve algo pensando no evangelho e pessoas cristãs escrevem lá, o que vem no teu coração? Vem ressentimento? Vem o quê? Vem pena? O que vem?
Tá. O que eu gostaria é que os cristãos agissem como filhos de Deus, né? E, infelizmente, a gente vive numa geração onde você vê muito pouco o comportamento dos cristãos como um comportamento de filhos de Deus. Em grande parte, você vê pessoas absolutamente mundanas que frequentam o culto, mas que Meu Deus. o seu comportamento, o seu relacionamento é absolutamente não cristão. Você começa a conversar, a observar, e eu acho assim, você tocou nas redes sociais, eu acho que as redes sociais são um grande instrumento na mão de Deus para revelar o nosso coração. E as redes sociais, porque na igreja é muito lindo, tudo é paz do Senhor, paz e bem, como é que você está, aquela aparência de santo, mas a rede social, ela revela. As pessoas vão lá, Sim. elas mostram quão odiosas, quão iradas, quão vaidosas, quão egoístas, quão dissensoras elas são. E essa é a minha grande angústia, Paulo, porque eu olho para a Bíblia e eu olho para o comportamento dos cristãos, eu não consigo fechar. Entendeu? Claro que não é um comportamento generalista, mas é um comportamento que eu vejo em grande parte. Sabe? Eu vejo pessoas que... o deboche é uma coisa comum, críticas depreciativas são a regra do dia. Né? Ser cristão, na cabeça de umas pessoas, é ficar detonando aquilo de que eles discordam. Se você faz uma análise, pega aí a linha do tempo do Facebook, do Instagram, parece que está todo mundo querendo dar uma lição nos outros. Né? Todo mundo, de repente, se tornou uma autoridade. Né? Quando você Perfeito. olha para o próprio posicionamento dessas pessoas, você fala, cara, não. Então, minha grande angústia é essa. Minha grande angústia é olhar para a palavra de Deus, compreender o perfil de um cristão de uma maneira, olhar para os cristãos que estão ao nosso redor e não enxergar isso neles. Não enxergar isso até em mim, né, porque eu sou um fruto do meio. Né, eu gostaria muito de viver num meio que me estimulasse mais a ser santo, mas se eu fosse ser cristão meramente, não por um relacionamento com Deus, não por um entendimento da palavra, mas meramente pelo exemplo da chamada igreja evangélica brasileira, como é que eu seria? Para pensar, Paulo. Eu seria um cidadão que estava brigando o tempo inteiro, que Sim. trata o não cristão com ódio, com raiva, com bairrismo, com sectarismo, uma Uhum. pessoa destemperada, que não mede as suas palavras, porque é assim que a igreja está. Né? Quando você vai para 2 Timóteo 2, de 24 a 26, e essa é uma passagem que eu estou sempre frisando ela, porque parece que as pessoas não enxergam ela na Bíblia. E Paulo diz com todas as letras. Você pode pegar a tua Bíblia agora e ler essa Bíblia, que ela vai estar dizendo isso aqui. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas deve ser manso e paciente com aqueles que se opõem. Instruindo essas pessoas, não brigando, na esperança de que Deus conceda-lhes o arrependimento. Então, assim, primeiro, se nós nos consideramos servos do Senhor, nós não devemos viver brigando. A igreja vive brigando, por causa de tudo. Por causa de política, por causa de denominação, por causa de teologia, é calvinista com arminiano, é pentecostal com sensacionista, é pedo-batista com credo-batista, está todo mundo brigando o tempo inteiro. Dentro da própria Uhum. igreja, a regente do coral briga com o diácono que briga com... A gente vive brigando. Mas Paulo é muito claro, o servo do Senhor não deve viver brigando. Ponto, parágrafo. Ponto, parágrafo. E as pessoas estão muito mais interessadas em serem aquelas que põem lenha na fogueira do que de serem bem-aventuradas pacificadoras. Paulo, que cristão você conhece que está pacificando? Que cristão você conhece que está pacificando? Olha em volta. Né? Então parece que essas coisas estão na Bíblia para serem esquecidas e não praticadas. Essa é a minha angústia.
E aí a gente vai lidar, por exemplo, com os militantes dos LGBTs que atacam a igreja, aquela discussão que vem aí há alguns anos, né? Ou abortistas, não sei o quê, papapá, radicalismo, feminismo, esses grupos que a igreja elegeu para serem seus inimigos nos dias atuais. E a gente os trata como demônios. A gente os trata como tudo que é de pior, né? E a gente é agressivo, a gente é irado, a gente é tudo. Quando a Bíblia é clara que a gente não deve devolver mal com mal, que a nossa palavra deve ser sempre temperada. Inclusive a Bíblia diz que a gente nunca deve devolver mal com mal, não é só não devolver, nunca é. E nunca significa jamais em ocasião alguma. Que nós temos que fazer isso com paciência e mansidão. Quem faz isso? Vem alguém defender o aborto na nossa timeline para ver como que a gente vai reagir a essa pessoa. Mandar para o filho dos infernos e tal. Né? Então, assim, e a gente não entende que a salvação do perdido não depende de nós. Depende de Deus. Paulo fala, né? Na esperança de que Deus lhes deu arrependimento. Eu ficar irado, eu ficar brigando, eu ser uma pessoa odiosa na minha forma de confrontar, não tem resultado, não tem efeito. Não adianta eu ficar aqui brigando e gritando. Isso não tem efeito. O que tem efeito é um negócio chamado graça de Deus. E para isso, se eu chego para uma pessoa que não tem Cristo no seu coração, eu prego o evangelho com toda a mansidão e o Espírito Santo pega essas palavras que entraram pelos sentidos, chegaram na racionalidade dele, ele entra com a sua sobrenaturalidade e faz aquilo se tornar vida e verdade na vida desse pecador, aí ele nasce de novo. E eu posso falar com a voz mais calma do mundo. Porque eu gritar não vai fazer diferença, eu ofender não vai fazer diferença. Você entende? E as pessoas não enxergam isso. Então, a minha angústia é essa, Paulo. Eu acho que nós precisamos voltar, nós precisamos entender o que a Bíblia está falando. E que o Evangelho, na sua essência, não é o que nós estamos vivendo. Não adianta a gente ser um pagão no nosso dia a dia que vai ao culto, levanta a mão e chora no culto. E aí sai do culto e encontra o frentista que vem pedir no carro e já começa a xingar o cara. E aí o garçom se engana, traz o prato, demora, a gente xinga a mãe do garçom, manda o gerente demitir. Isso é cristianismo. E Maurício, você está citando em pontos fundamentais, onde eu que te escuto e todos aqueles que te escutam aqui conseguem perceber, conseguem relembrar fatos do cotidiano e das redes sociais. Os cristãos, eles têm muita tendência de dar lição de moral nos outros. Você percebe isso? Dar lição de moral, se achar. Você falou sobre essa questão de ser iracundo, mas parece que também alguns cristãos assumem uma postura soberba. E eu acredito que toda essa agressividade de um lado e soberba de outro lado vem exatamente por não saber o porquê Jesus fez o que fez. Você concorda com isso? Parece que as pessoas pensam que elas que se salvaram, que elas que são as boas, que elas fizeram um favor a Cristo quando foram lá na frente e levantaram a mão. O que você tem a dizer sobre isso? Sobre agora essa soberba que muitas pessoas têm? Eu até diria, Paulo, que eu acho que elas até entendem o que Jesus fez. Mas existe uma arrogância muito grande que vem do quê? Do fato de que nós cremos que aquilo em que nós cremos é a verdade. Então nós somos porta-vozes da verdade. Se você não lida com isso, com o Espírito de Cristo, você se torna um arrogante, né? Porque quando você se enxerga como detentor do conhecimento, detentor da verdade, é aquilo que a gente chama no popular de o dono da verdade. Eu sou o dono da verdade. Então, se você discorda de mim, você é um errado, você é um equivocado, você é um perdido, você é isso, aquilo, é um filho da ira, né? E isso se manifesta em todos os estratos da igreja, né? Infelizmente. Eu adoraria dizer o contrário. Adoraria dizer, não, nós estamos no caminho certo. Mas o que eu vejo é que Deus abate os soberbos, né?
E isso é tão claro que Paulo, quando ele recebe o espinho na carne, se não me engano está em 2 Coríntios isso, é esse relato, né? Que Sim. quando ele relata que ele é levado a regiões celestiais, Deus lhe concede uma experiência sobrenatural, ele não sabe se é espírito, se foi uma visão, se foi um arrebatamento, ele mesmo não sabe explicar direito, mas o que ele deixa claro é que ele viu coisas extraordinárias nessas regiões celestiais que poderiam fazer ele se tornar muito arrogante. E aí, Deus, que sabe o mal que é a arrogância, permite que seja posto um espinho na carne dele. E aí Paulo diz, né? Nas versões mais modernas, que eu gosto mais de usar, como a nova versão transformadora e tal, ele fala, para que eu não me tornasse arrogante, foi-me posto um espinho na carne. Nas versões mais antigas diz, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Né? De uma tradução a outra, o significado é o mesmo. Deus sabe que a arrogância, que a soberba, que a altivez, o orgulho, seja o termo que a gente quer usar, são sinônimos, que são um mal tão grande para o meu coração, são uma desgraça tão grande para a minha vida e para a vida daqueles que me cercam, que ele preferiu deixar Paulo com o espinho na carne até o fim da vida dele. A gente não tem notícia de que esse espinho foi retirado em algum momento, porque o Senhor por 3 vezes negou-se a retirar o espinho. Então a gente supõe, não está dizendo na Bíblia, mas a gente supõe que ele viveu até o fim da vida com esse espinho na carne. E porque Deus preferiu que ele vivesse com esse espinho, mas que aquilo o colocasse numa posição de humildade, do que ele ficasse bem, mais arrogante. E isso, só essa passagem da Bíblia já contradiz uma enorme parte da chamada Igreja Evangélica Brasileira, que fala que a gente não tem que sofrer, e fala isso com uma arrogância muito grande, né? Uhum. E que a gente pode ser arrogante, e Deus vai tirar todos os espinhos da nossa carne, porque a gente tem fé, e vamos por esse caminho antibíblico, né? Porque a gente não conhece a Bíblia, porque a gente não reflete sobre a Bíblia. Então é isso, assim, existe sim essa arrogância em nosso meio. A gente está o tempo inteiro dando lição de moral. Se você terminar essa live aqui, entra agora no Facebook, corre 10 minutos a live, faz uma anotação, quantas pessoas você vai encontrar dizendo o que o outro tem que fazer ou o que o outro tem que pensar ou coisas assim. E a gente faz isso, eu faço, você faz, porque a gente acaba entrando no espírito da coisa. Né? Sim. A gente tem que se policiar para não se deixar fazer. Eu já me peguei fazendo isso várias vezes. Eu tenho que me policiar, porque a tentação é grande. Né? O Paulo me convidou para estar numa live. Eu sou convidado, grande coisa, né? Mas isso me põe numa posição em que parece que eu estou ensinando. Eu não estou ensinando. Eu estou aqui compartilhando pensamentos, compartilhando reflexões, mas o fato de eu ser o seu convidado para estar aqui não me torna em nada melhor do que os irmãos que estão nos assistindo aqui. Então, se eu não tenho esse entendimento e não tenho a humildade diante de Deus, de entender que Paulo, assim como Paulo, né, disse que miserável homem que eu sou, né, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Eu sou igualzinho Paulo. Eu acho que Paulo é o meu sobrenome, né? Todos nós podíamos nos chamar Maurício Paulo de Tarso ou Paulo Paulo de Tarso, porque nós somos assim. Então, a gente precisa lutar para que a humildade se manifeste no nosso coração, de fato, dentro de nós, que não seja uma humildade fingida, e isso vem também através do exercício das disciplinas espirituais, né? É da busca de Deus. A gente não pode achar que a gente vai ser pessoas humildes se a gente não vai para a palavra, se a gente não tem uma vida de oração, e a gente está convivendo com cristãos arrogantes, vaidosos e cheios de si, nariz arrebitado o tempo inteiro. Isso vai nos contaminar. Então, contra essa contaminação dessa carnalidade, dessa humanidade dos irmãos que estão ao nosso redor e que briga dentro de nós para nos levar a isso, nós temos que viver uma disciplina espiritual. E olha aí, agora eu vou fazer uma ponte com o início da nossa conversa. A gente tem que ter uma disciplina espiritual que nos conecte à intimidade de Deus.
Uhum. Porque é somente estando em intimidade com Deus que a natureza de Cristo vai se manifestar em nós. Perfeito. Né? Eu não posso achar que eu vou ser uma pessoa distante de Cristo e que eu vou ser conformado à imagem de Cristo. Não. Eu vou ser conformado à imagem. É aquela coisa, né? Você deve ser casado, né, Paulo? Você é casado? Sim, sim. É. Há quanto tempo você é casado? Casado vai fazer 5 anos. 5 anos, né? Então já é um tempo bem razoável. Você, É. eu estaria errando se eu dissesse que ao longo da tua convivência com a tua esposa, vocês acabaram pegando uma mania um pouco do outro, ou um jeito de falar, Sim, um maneirinho, né? Quando a gente vai convivendo muito com sim, uma pessoa, essa pessoa acaba passando coisas para a gente. Por que existem os sotaques? Porque a gente nasce num meio, a gente aprende ouvindo e fala do jeito que a pessoa ao nosso redor fala. Você vê famílias, um tempo atrás o meu irmão, que mora na Espanha, pastor na Espanha, participou de uma live, não me lembro agora, várias pessoas falaram assim, nossa, mas teu irmão parece você falando. Né? Sei lá se isso tem do código genético, mas talvez o fato de que a gente tenha convivido por 20 anos na mesma casa, no mesmo ambiente, filhos dos mesmos pais, tem nos levado a fazer isso. É impressionante. A minha cunhada tem duas irmãs, você ouve as três falando, parece que são a mesma pessoa. O sim. jeito, a inflexão, né? A gente pega a forma de ser. Então, a nossa intimidade com Deus é o que vai nos fazer adquirir a imagem, a natureza de Cristo em nós. Né? A Perfeito. gente não vai se tornar igual a Cristo indo para o culto. Eu não tenho nada contra o culto, eu vou a culto, não sou anti-eclesiástico, pelo amor de Deus. Mas o que a gente tem que entender é que não adianta a gente ficar longe de Cristo a vida inteira, vai no culto de domingo, beleza, sou crente. Não, você não é. Eu vou te chamar de irmão no momento em que você tiver uma convivência com Cristo que te torne parecido com Cristo. Porque aí eu vou ver um novo nascimento. Sim. Né? Acho que é por aí, Paulo. Maurício, a gente está caminhando para o final. Eu agradeço muitíssimo a tua participação. Você aceitou de bate-pronto aqui conversar com a gente. Acredito que todos aqueles que entraram ou que ainda estão aqui foram muito abençoados. Muito obrigado por tua participação. Para finalizar, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Para esse povo que está em casa agora, nesse tempo de pandemia, nesse tempo agora de aflição, algumas pessoas estão sem emprego. Que palavra você tem para essas pessoas que nos escutam? Tá. Só para eu saber, quanto tempo a gente tem ainda no teu reloginho aí? Você tem um cronômetro? Só para não estourar aqui Eu o tempo. tenho, acho que uns 10 minutinhos. Então dá tempo. 5 minutos. Põe 5 Tá, minutos, que eu acho que eu comecei antes. tá. Eu te diria o seguinte, eu diria para os irmãos e para as irmãs que estão nos ouvindo o seguinte, Deus continua sendo Deus. Deus não deixou de ser Deus e Deus não foi embora. Né? Ao longo da história da humanidade, nós vivemos muitas catástrofes. Muitas catástrofes. Nós tivemos a peste negra, nós tivemos a gripe espanhola, nós tivemos a varíola, que dizimou, né? Eu citei esse exemplo ontem numa live que eu participei, que eu acho que ele é bem significativo, né? Quando os espanhóis chegam nas Américas, no século XVI, eles chegam no final do século XV, mas já no começo do século XVI é que há essa dominação das Américas. O povo asteca, que habitava a região ali da América Central, era uma população de 25 milhões de pessoas. E os espanhóis eram 500. Então as pessoas acham que eles foram dizimados na base do tiro. Também teve isso. Mas a grande maioria, mais da metade dessa população morreu por causa da varíola. Porque os espanhóis trouxeram uma doença que não havia aqui nas Américas, ninguém tinha anticorpo, morreu gente o tempo todo. E o que aconteceu depois disso? A vida continuou. Aqui estamos nós hoje. Né? Então o mundo já passou por muitos ciclos de destruições, de catástrofes, de cataclismas, né? De maremotos e tsunamis, e erupções e dilúvio. O povo de Israel, no ano 70, né, o que Jesus predisse, né, em Uhum. Marcos 13, quando Jesus prediz a destruição de Jerusalém, isso se cumpre no ano 70, quando o general Tito faz o cerco, e isso acontece na Páscoa, ou seja, a esmagadora maioria dos judeus estava ali para a Páscoa, fez a sua peregrinação.
matou gente, para Dedéu morreu muita gente ali em 3 anos de cerco. Sobraram 97, 90, acho que foram 93 a 97 mil escravos judeus e alguns que estavam dispersos pelo resto do território. E ainda assim, hoje, 2000 anos depois, o povo judeu está aí. Né? Então, assim, o que eu teria para dizer para os irmãos e para as irmãs é: isso vai passar. Né? Isso é um capítulo da história. Nós somos protagonistas desse capítulo. Nós temos que extrair o melhor desse momento que a gente está vivendo para depois que ele passar, porque eu entendo que isso é o mais importante. Né? Nós temos que extrair as lições disso que estamos vivendo hoje para aqueles que nós seremos depois disso. Porque de que vai adiantar a gente passar por 3, 4, 5, 6 meses de sofrimento a troco de nada? Sofri por sofrer. Fiquei em casa para ficar em casa vendo série na Netflix só. Se eu não paro para refletir, se eu não paro para me relacionar melhor, se eu não penso sobre a pessoa que eu sou, se eu não repenso os meus pecados, se eu não peço perdão, se eu não faço um exame de consciência, se eu não, pelo amor de Deus, se isso não faz nada na minha maturação como ser humano, se isso não me aproxima mais de Deus, é um desperdício de vida, é um desperdício de sofrimento, é um desperdício de pandemia. O que eu tenho dito para as pessoas é: meus irmãos, Deus está falando. Nós estamos ouvindo? Estamos de ouvidos abertos à sua voz? O que Deus quer dizer a gente nesse momento? Em quem Ele quer nos transformar como indivíduos, como comunidade de fé, como sociedade? Nós vamos continuar iguaizinhos como nós éramos antes? Né? Então, eu penso dessa maneira, querido. Eu acho que nós devemos acreditar que isso vai passar, acreditar que Deus é bom, que Deus não foi embora e que nós devemos ser pessoas melhores assim que essa pandemia toda passar. Esse é o recado que eu deixaria, essa é a minha palavra, tá bom? Maurício, muito obrigado. A todos vocês que nos escutam também aí, deixa no comentário registrado o que vocês acharam, se gostaram. Amanhã temos mais, iremos receber aqui André Luiz. Ele vai falar sobre a Bíblia, sobre a revelação de Deus nas Escrituras Sagradas, que nos informa sobre a pessoa de Cristo, o que ele fez e o porquê dele fez. Não perca amanhã às 10 horas aqui. Maurício, você pode orar por nós? Claro. Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade da gente compartilhar um pouquinho dos nossos pensamentos, daquilo que passa no nosso coração. Eu peço a Deus que essa semente que foi plantada em forma de palavras, o Teu Espírito Santo possa pegar e transformar em vida no coração de cada um daqueles que nos ouviram nesses momentos. Dá-nos paciência, dá-nos paz para atravessarmos esse momento difícil e que saiamos do outro lado sendo pessoas melhores do que nós somos. E que em tudo nós hajamos para a edificação do nosso próximo, para a unidade da igreja e para a glória do Teu nome. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo, e é com gratidão que te falamos tais coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos vocês. Maurício, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Prazer, Paulo. Fica com Jesus, tá? Prazer conhecê-lo. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Eu também.